Meus queridos irmãos, nós continuamos no livro do A.W. Pink, Os Atributos de Deus, e hoje nós vamos ver alguma coisa sobre o capítulo 6 do livro, que é sobre a soberania de Deus. A semana passada nós vimos alguma coisa sobre a supremacia de Deus, e hoje vamos ver sobre a soberania. E eu queria ler com os irmãos no Salmo 135 alguns versículos. Salmo 135, do verso 6 ao verso 12. Salmo 135, do verso 6 ao verso 12. E a palavra diz assim: O Senhor faz tudo o que lhe agrada nos céus e na terra, nos mares e em todas as suas profundezas. Ele traz as nuvens desde os confins da terra, envia os relâmpagos que acompanham a chuva e faz que o vento saia dos seus depósitos. Foi ele que matou os primogênitos do Egito, tanto dos homens como dos animais. Ele realizou em pleno Egito sinais e maravilhas contra o faraó e todos os seus conselheiros. Foi ele que feriu muitas nações e matou reis poderosos. Seom, rei dos amorreus, Og, rei de Bazã, e todos os reinos de Canaã. E deu a terra deles como herança a Israel, o seu povo. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade de pregar a Tua palavra e de ouvirmos a Tua palavra. Abençoa este tempo, Senhor, para que pela Tua palavra e pela operação do Espírito através dela, nós sejamos mudados, sejamos mais unidos como corpo de Cristo, sejamos mais boas testemunhas de Jesus no mundo, para que a Tua glória através de nós se veja, porque este é o propósito para o qual nós fomos criados, desfrutar da Tua glória e ampliá-la nesta terra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a supremacia de Deus, falava sobre, da semana passada, falou sobre a superioridade que Deus tem sobre todas as coisas, que não pode ser contestada por nenhuma criatura. Hoje, meus irmãos, nós vamos ver o que é a soberania. A soberania, ela é o exercício da supremacia. Deus é superior a tudo e então ele faz soberanamente algumas tantas coisas. Ele exerce o seu direito, que é só dele, de fazer o que quiser, com quem quiser, a hora que quiser, porque ele é soberano sobre tudo. E o propósito de tudo que ele faz, meus irmãos, é conseguir glória para ele mesmo. Né? A palavra fala sobre justos e ímpios, que ambos têm cada um, né, justos e ímpios, tem uma visão diferente de viver diante da glória do Senhor. Lá em 1 Coríntios 10:31, a palavra diz, meus irmãos, que tanto comer como beber, como qualquer outra coisa que nós façamos, precisa ser para a glória de Deus. Né? Por outro lado, com relação aos ímpios, a Bíblia diz lá em Romanos 1:21, que eles, tendo conhecido o Senhor, não deram glória ao Senhor, não agradeceram ao Senhor. Então são duas formas de conduta na face da terra, sobre as duas formas de conduta que existe sobre a face da terra, das dois tipos de pessoas que existem sobre a face da terra, salvos e ímpios, né? A soberania de Deus, meus irmãos, ela diz respeito à vontade que Deus tem de fazer as coisas e ao poder que Deus tem de fazer as coisas sobre as quais ele tem vontade. Deus tem vontade e Deus tem poder para cumprir a sua própria vontade. Ele não depende de ninguém, ele não é influenciado por nada e nem ninguém, e ninguém pode impedi-lo de ter uma vontade e de cumprir essa vontade através do exercício do poder que ele tem, que é todo poder, diga-se de passagem. Em Isaías 46:10, a palavra diz: O meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Antes de nós cairmos no tema especificamente, meus irmãos, não sei quanto aos irmãos, mas para mim, isso cheira como música, isso me parece uma música agradável. Saber que Deus é soberano sobre todas as coisas que estão sobre a minha vida.
quer sejam tempos que pareçam de refrigério, quer sejam tempos que pareçam de dor e tristeza. As duas coisas nós experimentamos na vida. Às vezes está de um jeito, às vezes está de outro. Às vezes está muito mais de outro que de um, mas não tem problema. É uma delícia e é agradável e é consolador nós sabermos que Deus está sobre todos os tempos. Se não fosse o Senhor soberano sobre todos os tempos, nós seríamos necessariamente conduzidos ao pensamento de que existe um acaso na nossa vida e que nós estamos ao léu e nós estamos dependendo do acaso para que alguma coisa aconteça na nossa vida. Os crentes não pensam assim. A palavra lá em Romanos 8:28 diz assim: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Existe um chamado geral, né? Já conversamos quantas vezes sobre isso. Existe um chamado geral durante a pregação, existe um chamado geral, né? Todos os que estão ouvindo a pregação são chamados por Deus, mas existe um chamado específico que Deus faz sobre aqueles que são eleitos por Ele, né? E sobre esses que são chamados dessa maneira, todas as coisas contribuem para o nosso bem. Pode ser que nós não vejamos, na hora nós não vejamos, mas se a palavra diz, é essa a verdade, um dia nós veremos o resultado de todo o bem que o Senhor tem feito a nós, seja nos tempos de refrigério, de bonança, seja nos tempos de grande luta e de grande dor, né? O contrário, meus irmãos, acontece com os ímpios. Os ímpios adorariam que Deus não estivesse sentado num trono. É a pior notícia que tem para um ímpio é Deus estar sentado no trono dirigindo todas as coisas. Porque o que o ser humano quer desde Adão é dirigir a sua própria vida. Adão foi isso que aconteceu e de lá para cá é isso que acontece. O ser humano quer dirigir a sua vida. A menção deste fato e que Deus está dirigindo a vida do ímpio irrita-o e o faz odiar o Criador, porque não é isso que ele deseja, né? O Paul Washer fala uma coisa muito interessante, meus irmãos, que é o ser humano quer ir para o céu. Os ímpios, né, querem ir para o céu, só gostariam que Deus não estivesse lá. As coisas que tem lá são muito boas. O ímpio quer desfrutar das coisas que Deus tem, mas o objetivo da criação não é que a criação desfrute da própria criação. O objetivo da criação é que a criação desfrute do Criador. E eu tenho repetido várias vezes aqui, meus irmãos, a maior bênção da salvação não será a vida eterna em si, né? O tempo sem fim que nós vamos viver, não vai ser desfrutar das ruas de ouro, da árvore da vida, do rio da vida, porque estas coisas, se isso fossem o máximo, significaria que nós temos a nossa completude na própria criação. Essas coisas são criadas. A eternidade, o tempo, meus irmãos, vai ter tempo na eternidade. Nós vamos ver para sempre, vai ter tempo na eternidade. E mesmo seja infinito, o tempo foi criado. Antes havia eternidade. Deus teve que criar o tempo. Então, nada disso é o foco da nossa vida. No foco da nossa vida é o que está escrito em 1 João 3,2, que nós veremos o Cordeiro, nós desfrutaremos da visão do próprio Cordeiro, né? E é isso que os ímpios não querem, né? Agora, independente dos ímpios quererem ou não, meus irmãos, o texto de Daniel 4,35 é espetacular para mostrar que Deus faz o que quiser com quem quiser. Esse texto, meus irmãos, é até afrontoso para aqueles que não querem viver debaixo da soberania de Deus. Diz assim: todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade, a vontade de Deus, ele opera com o exército do céu, quer dizer, com todos os anjos, sejam bons, sejam maus, e ele opera com os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e que lhe diga: que fazes? Como se alguém fosse tirar satisfação de Deus a respeito do que ele está fazendo. Não existe essa pessoa, né? A palavra no Salmo 115:3 fala assim: o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Bom, meus irmãos, evidentemente que nós vamos falar de soberania, e falar de soberania significa falar de responsabilidade. São as duas pontas de uma equação na Bíblia, né?
Deus é soberano e nós somos responsáveis. É sempre bom nós lembrarmos que Deus cumpre a sua soberania em seres que foram criados, tanto anjos quanto homens, que foram criados com inteligência e com discernimento moral, para que sejam e possam ser responsabilizados por Deus em todas as suas ações. Aqui existe uma tensão evidente, né, meus irmãos? Porque as duas posições que poderiam se levantar contra o entendimento deste fato, que não é fácil de entender, evidentemente, mas seria o seguinte: se Deus é soberano, então o homem não pode ser totalmente responsável. Ele faz tudo, então como é que eu sou responsável? Esse seria um ponto de vista. O outro ponto de vista é: o homem é responsável. Ele faz o que ele quiser, então Deus não é totalmente soberano. Essa é uma linha teológica chamada de teísmo aberto, que propõe, meus irmãos, que Deus não conhece o futuro totalmente. O futuro está em aberto. Por quê? Porque Deus usa o seu livre-arbítrio e Deus não pode saber o que o sujeito vai fazer amanhã ou depois. Então ele molda o futuro de acordo com aquilo que o ser humano resolve através do seu livre-arbítrio. As duas posturas estão absolutamente erradas. Deus é soberano e o homem é responsável, né? Eu quero só dizer uma coisa, meus irmãos. Nós vamos falar aqui de soberania. Deve ficar na nossa mente uma coisa muito clara. Deus, ele tem vontade, isso é soberania. Ele tem vontade e cumpre a vontade porque tem poder. Foi isso que eu falei no começo. Ele não tem vontade e faz, usando seu poder, tudo o que ele quer, porque seja certo fazer alguma coisa. Não, é justo fazer, então Deus faz. Deus faz porque é justo que ele faça. Como se houvesse uma lei a qual Deus está restrito. Então, uma lei onde diga assim, é justo fazer tal coisa, então Deus seja obrigado a fazer porque existe uma tal lei. Não existe isso. Deus é a própria lei para si mesmo. Então, meus irmãos, Deus não faz a coisa porque é justo Deus fazer. É justa essa coisa porque Deus faz. O fato de Deus fazer algo torna isto justo. Isso é importante nós termos em mente, meus irmãos, porque o mundo, o universo, vai ser completamente justo no dia do Senhor, a partir do dia do Senhor, o dia final. Nós estamos vivendo os últimos dias, como Pedro falou lá em Atos 2, estamos vendo os últimos dias, desde a vinda de Jesus até a próxima, desde a primeira vinda de Jesus até a última. E, acabando os últimos dias, vai ter o último dia. Então você tem os últimos dias que nós estamos vivendo, vai ter o último. A partir do último dia, quando Deus der os devidos galardões a quem Ele queira dar e colocar essa turma nos novos céus e nova terra e julgar os ímpios, condená-los e lançá-los todos no lago de fogo e enxofre, a partir daí a justiça no universo vai ser total. Então, meus irmãos, é justo Deus mandar pessoas para o novo céus e nova terra, embora não mereçam, porque Deus deu a essas pessoas um substituto, e é justo Deus lançar as pessoas no lago de fogo e enxofre, porque Ele quer mandar. Então, Ele faz com que as coisas que Ele opera sejam justas. O fato de Deus fazer torna as coisas justas. Eu digo isso, meus irmãos, porque algumas vezes até já comentei o seguinte, é uma coisa que todo mundo conhece. Você pega um criminoso qualquer, famoso, traficante, o cara que já matou tanto, estuprou, fez o que... Eu digo assim, se esse sujeito se converter, ele vai para o céu. E alguém diz assim para mim, pô, mas isso não é justo. Se no último minuto da vida, esse cara só fez tranqueira a vida inteira, se no último minuto da vida esse sujeito se converter, eu digo, esse sujeito está salvo. Provavelmente não vai ter galardão, porque não vai ter tempo de fazer alguma coisa que lhe dê o galardão. Mas ele está salvo, porque ele colocou debaixo dos pés dele, né,
a pedra fundamental que é Cristo, a rocha, né? Tirou os meus pés de um lago horrível e colocou os meus pés sobre uma rocha. Os pés dele estão sobre uma rocha. Salmo 40, e 1 Coríntios 3, fala que ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. Então, se o sujeito tiver como fundamento Cristo, ele foi colocado lá, não foi ele que se colocou. Se ele for colocado, está salvo. E alguém me diz, mas isso não é justo. Por que é justo? É justo porque Deus salva esse sujeito. Se Deus salva esse sujeito, é justo. É justo porque Deus fez. Nós não faríamos isso, né, meus irmãos? Mas a nossa justiça, diz a palavra lá, Isaías 64:6, é como trapo de imundícia. Quer dizer, não devemos medir a justiça de Deus pela nossa. A justiça de Deus é aquela que Ele nos dá em Cristo Jesus. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Vamos repetir isso daqui a pouco, né? Bom, meus irmãos, vamos ver aqui a soberania de Deus. Deus soberanamente fez algumas coisas. Ele criou anjos e homens. Ele criou soberanamente, ele criou porque ele quis alguns anjos de uma maneira que não permitiu a eles cair. E a Bíblia chama esses anjos de anjos eleitos. Olha só o que está escrito em 1 Timóteo 5:21. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes essas coisas, etc, etc, etc. Então existem anjos eleitos. Agora, existem outros anjos, meus irmãos, que foram colocados num estado condicional. Isto é, eles poderiam pecar ou não. E pecaram. A palavra fala que Satanás, com a sua cauda, né, fala do dragão lá, né, em Apocalipse, com a sua cauda ele arrastou 1/3 dos anjos do céu. Então você tem anjos eleitos, porque Deus quis eleger, ele foi soberano para isso. E outros ele colocou numa situação condicional. Dependia da obediência, a permanência como um anjo bom. Eles não ficaram, caíram. Os homens foram todos colocados num estado condicional. Todos. Adão tinha uma lei, era responsável por cumprir a lei e não cumpriu. Nenhum de nós cumpre. Como nós fomos colocados num estado condicional, isso significa, condicional quer dizer mutável. Deus é imutável e nos colocou numa situação mutável, condicional. Nós não obedecemos, caímos, então perdemos a comunhão com Deus. O próprio povo de Deus, chamado Israel, meus irmãos, foi colocado numa condição condicional. É evidente que o povo de Deus, o povo do Senhor, o povo de Israel no Velho Testamento, era formado por homens, mas o povo de Deus, Israel, no Antigo Testamento, foi colocado debaixo da lei para ser abençoado ou não. Tanto é que foram cativos. A parte norte, né, chamado de Israel mesmo, foi levado para a Síria, e a parte sul, chamada de Judá, foi levada para a Babilônia, porque não obedeceram. O próprio Senhor Jesus, meus irmãos, quando encarnou, ele veio num estado condicional, isto é, ele veio debaixo da lei. Para obedecer ou não. Ele ia obedecer de qualquer maneira. Mas ele foi colocado num estado condicional e qual é a prova disso? Que ele foi colocado debaixo da lei. Lá em Gálatas 4, versos 4 e 5, a palavra diz assim: vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Meus irmãos, é importante nós citarmos aqui Hebreus 2,14, que fala assim, por que ele teve que vir no estado condicional, meus irmãos? Ele veio no estado condicional pelo que está escrito em Hebreus 2,14, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isso é, o diabo. Ele teve que vir, meus irmãos, no estado condicional, porque o nosso estado era condicional. Cristo foi, como homem, criado
nasceu de mulher, exatamente a qualquer ser humano, sem nenhuma regalia. O próprio Deus, quando encarnou, ele encarnou num corpo cheio de fraqueza, é o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 4. Ele morreu porque ele tinha a fraqueza da nossa carne. Ele foi feito também, foi criado também no estado condicional. Quando ele encarnou, ele veio no estado condicional. Ele é o princípio da criação, né, mesmo? O primogênito da criação. Quer dizer, como Deus, ele é eterno, mas ele teve um começo como homem, né? Agora, havia uma promessa sobre o Senhor Jesus, vocês vão ver daqui a pouco, que nós vamos mudar o nosso estado. O nosso estado é condicional. Cristo veio no estado condicional para nos levar a outro estado. Já vamos ver. Por quê? Porque havia uma promessa para Jesus. A promessa é que se ele, meus irmãos, obedecesse, todo mundo, meus irmãos, que foi colocado no estado condicional tem promessa sobre a sua vida. Se o estado é condicional, é assim. Se você fizer, se você não fizer. Então, ele também foi colocado debaixo dessa promessa. E a promessa é que ele seria primogênito entre muitos irmãos, porque na eternidade ele era o filho unigênito de Deus, o único filho de Deus. E a promessa é que ele seria levado a ser o filho primogênito de Deus. Isto é, o primeiro entre outros tantos irmãos. Deixaria de ser um único filho para ser o primeiro entre tantos. E que estes irmãos participariam, como ele, da glória que ele tem. Essa foi a promessa que ele recebeu do Pai. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Isaías 53:11. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Porque, olha, Romanos 8:29, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. Havia uma promessa, meus irmãos, de que esses que vão se converter vão ser parecidos com ele, semelhantes a ele. Ele deixa de ser um para ser muitos. E os irmãos participariam também da glória deles. 1 João 3:2 é o texto que eu sempre cito, né, irmãos? Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele. E assim como ele é, o veremos. E como é que ele é? É só ler Apocalipse 5 para ver como ele é. Cheio de glória, sentado no trono, ele venceu, ele encarnou, ele viveu, ele morreu, ele ressuscitou, ele subiu ao céu, ele está sentado à destra do trono do Pai, foi coroado Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Assim como ele é, nós vamos ver. E vamos vê-lo estando num estado semelhante ao dele. Essa era a promessa que ele tinha. E ele fez por amor a nós, meus irmãos. Agora, qual é a consequência de Jesus ter vindo? Isso aqui é que nos interessa, irmãos. Qual é a consequência? Isso tudo, meus irmãos, é Deus agindo soberanamente. Ele quis criar o ser humano no estado condicional, ele quis enviar o Filho à semelhança do que nós éramos em estado condicional. Ele fez Jesus passar por tudo que ele passou, porque lá em Atos 2, também Atos 4, né, quando fala que Pilatos, os judeus e os romanos todos crucificaram, fala assim, eles crucificaram para cumprir o que Deus já tinha determinado que haveria de ser. Soberanamente, Deus definiu que seria dessa maneira e os homens tão somente foram os meios usados por Deus para cumprir aquilo que Deus já tinha determinado por causa da sua vontade e por causa do poder que ele tem. Qual é a consequência de o Senhor Jesus ter feito tudo o que ele fez? A consequência, meus irmãos, é que hoje, como salvos, nós passamos do estado condicional para o estado incondicional. Eu acho que praticamente toda vez eu falo o seguinte: nós temos uma posição em Cristo. Posição é o lugar onde Jesus nos colocou por causa da obra que ele fez. Ele fez uma obra, ele completou essa obra e por causa dessa obra ele nos pega e nos coloca num lugar firme, um lugar que não pode ser abalado. Os salvos estão no estado incondicional. Por quê? Porque todas as condições
O que significa o estado condicional? Significa que há condições para você cumprir. Todas as condições, isto é, toda lei eram a condição, ou eram as condições que são imputadas a nós. Como Cristo cumpriu todas, então, meus irmãos, não há mais condição para ser cumprida. Isso significa que nós estamos no estado incondicional. Nós não precisamos mais cumprir nada, porque Cristo cumpriu por nós. Olha aqui, 1 Pedro 1, 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Mas a vossa vã maneira de viver quer dizer, viver no pecado, não é que o meu pai ensinou alguma coisa errada e tal, né? Às vezes até ensina, mas não é isso. A vã maneira de viver, meus irmãos, é a vaidade lá do livro de Eclesiastes. É uma vida nesta terra sem o poder de Deus. É isso que o livro de Eclesiastes repete. Vaidade, 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 né? Repete mais de 30 vezes lá no livro de Eclesiastes, que significa a vida terrena sem o poder de Deus no meio, né? Então, nós fomos resgatados disso com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Significa que ele tomou o nosso lugar e hoje ele nos colocou no lugar dele. Qual é o lugar dele, irmãos? O lugar dele é o céu glorificado. Nós não temos isso completamente cumprido na nossa vida, mas o livro de Efésios diz que o Senhor nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar em lugares celestiais. Nós temos hoje acesso àquilo que está no céu. Nós recebemos diretamente do céu. Olhando para Jesus, autor e consumador, pensar nas coisas que são do alto. Nós temos um braço lá e um braço cá, um pé lá e um pé cá. E com relação à glória que já está plena na vida dele, porque ele reina sentado no trono ao lado do Pai, nós temos uma porção dessa glória. Tanto é que, segundo aos Coríntios 3,18, diz que nós somos transformados de glória em glória. Nós estamos crescendo. A porção que está sobre nós não é toda a porção, não é toda a glória, mas a presença do Senhor dentro de nós, como templo do Senhor que nós somos, inevitavelmente coloca glória dentro de nós. Ele tomou o nosso lugar e nós estamos no lugar dele. Outra coisa, ele viveu uma vida justa. E hoje, meus irmãos, o Pai nos considera tão justos quanto ele. Porque, meus irmãos, não há outra forma de ser justo a não ser como Jesus é. Porque se nós não formos justos como Jesus nós seríamos injustos, ele não tem salvação. Então, meus irmãos, ele viveu uma vida justa e entregou essa vida a nós de maneira que hoje nós somos justificados. A vida de Jesus é a nossa vida. Esse texto aqui de 1 João, capítulo 5, versos 11, 12 e 20, meus irmãos, é maravilhoso. Olha o que fala. O testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. A vida dele está em nós. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro nós estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Se ele mora dentro de nós, meus irmãos, a vida mora dentro de nós, porque ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele tem uma vida, ele nos deu essa vida. E essa vida é eterna, porque a vida dele é eterna. De maneira, meus irmãos, que nós saímos de um estado condicional, um estado em que nós poderíamos pecar de maneira que não tivéssemos salvação, para um outro estado em que nós não pecamos para a salvação. Nós continuamos pecando, meus irmãos. Mas a posição em que o Senhor nos colocou é uma posição tal que quando o Pai nos olha através de Cristo e nos vê perfeitos e nos vê santos. Agora, meus irmãos, já indo para o final, isso aqui eu queria que os irmãos prestassem atenção, meus irmãos, porque eu quero tentar ilustrar através de alguns exemplos como nós entendemos a responsabilidade que nós temos.
A responsabilidade que nós temos, meus irmãos, ela está dentro da soberania de Deus. Deus, na sua soberania, engloba a nossa responsabilidade. Não existe responsabilidade à parte da soberania. Eu quero dizer o seguinte: não existe um terreno que nós possamos chamar de soberania, que vai até aqui, daqui para frente é a nossa responsabilidade. Isso é uma coisa que muita gente fala, né? Deus faz a parte dele, nós fazemos a nossa. Muita gente fala isso. Isso é comum nas igrejas. Isso não existe, irmãos. Por quê? Por que que não existe um terreno que nós possamos chamar de soberania, vai até aqui, para que daqui comece a responsabilidade? Porque a soberania de Deus não tem limite e não tem fim. De maneira que a soberania e a responsabilidade não são dois terrenos contíguos, quer dizer, vizinhos. Ah, isso aqui é meu, isso aqui é seu. Não existe isso. Deus é soberano sobre tudo, até sobre a nossa responsabilidade. Eu quero dar alguns exemplos. Meus irmãos, a nossa responsabilidade, ela é baseada naquilo que Deus quer fazer e nos manda fazer. Quando Deus manda alguma coisa, Ele desperta a nossa responsabilidade. Exemplo. O Senhor falou para Adão, em Gênesis 2, 16 e 17, o seguinte. A palavra diz que o Senhor pegou o homem que tinha criado e colocou no jardim para lavrar e guardar. Esse é o verso 15. Aí no 16 fala assim. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal não comerás. Você tem duas ordens aqui. Você vai comer de tudo. Isso era a ordem. Ordenou o Senhor. Você vai comer de tudo. E ordenou o Senhor dizendo: disso aqui você não come. Por que que isso aqui, meus irmãos, é importante? Porque a Bíblia no Salmo 24:1 fala que do Senhor é a terra e a sua plenitude. Tudo que está na terra é dele. Se o Senhor não dá essa ordem, e Adão fosse numa árvore e pegasse, isso configuraria o quê? Roubo. Não é meu, é dele. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Não era de Adão, era do Senhor. Mas havia uma ordem de Deus. Você coma. De maneira que comer era responsabilidade de Adão. E não comer aquela também era responsabilidade de Adão. Vocês entendem, meus irmãos, que a responsabilidade não é depois da soberania. Ela está debaixo da soberania. Outro exemplo. Deus mandou que as mulheres judias pedissem vasos de ouro, vasos de prata e vestidos para as egípcias, quando deu ordem para que eles saíssem do Egito, na tal noite da Páscoa lá, a primeira Páscoa, da instituição da Páscoa. Deus deu ordem para elas pedirem, e elas pediram. E as egípcias deram as coisas. Deram ouro, deram prata, deram vestido, deram tudo. Por quê? Porque as mulheres exerceram a responsabilidade que Deus tinha dado a elas através de uma palavra soberana do Senhor. Vocês vão lá e peçam. E elas pediram. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios, e esses lhes davam o que pediam. E eles despojavam os egípcios. Querem ver mais uma coisa, meus irmãos? Isso aqui é muito chocante. Como é que os israelitas podiam matar tanto bicho para fazer sacrifício, irmãos? Sendo que a palavra fala no Salmo 50, olha o que a palavra fala no Salmo 50. Deus falando: meu é todo animal da selva e as alimárias sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes e minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não todiria, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Meus irmãos, como é que você pegaria um boizinho
ou um cordeirinho para matar, para fazer um sacrifício ao Senhor, se tudo é dele? Aliás, meus irmãos, esse foi a grande história que o profeta Natã contou para Davi, quando foi pegar Davi no pulo. Né? Davi tinha feito o que fez, adulterou, matou o marido da mulher com quem ele tinha adulterado, e boca de siri, não falou mais nada. O profeta Natã veio e falou assim, deixa eu contar uma história para você. É o seguinte, tinha 2 homens. Um era bem pobrezinho, ele só tinha uma cordeirinha. A cordeirinha cresceu com ele, dormia com ele. Era a única coisa que ele tinha, ele gostava da cordeirinha. Vizinho, parede e meia com esse homem, tinha um outro que era bilionário. Tinha tudo, tinha tudo. Aí um dia chegou um visitante na casa do rico. O rico pegou a cordeirinha do vizinho para matar e servir de jantar para o outro que tinha chegado. Davi fala assim, esse homem é digno de morte. E Natã fala, você é esse homem, né? Mas por que era digno de morte, irmão? Porque a cordeirinha não era dele. Ele podia ter pegado qualquer ovelhinha das que ele tinha. Como é que o ser humano, o povo de Israel, sacrificava tantos animais? Porque Deus mandou que eles sacrificassem os animais. A responsabilidade, pois, do povo de Israel era sacrificar, usar as coisas que eram de Deus, porque Deus ordenou. Meus irmãos, uma das questões que nós tivemos aqui às quintas-feiras, né, aquelas que vocês fizeram aí, era como é que Deus podia mandar matar mulher, criança e não sei o quê, e todo mundo, grávida, não sei o quê, se a Bíblia fala não matarás? Podia, meus irmãos, porque Deus falou, entra lá em Jericó, mata todo mundo, periquito, papagaio, coronavírus, mata tudo que é bicho que tem lá dentro. E por que eles puderam fazer? Porque Deus mandou. E se não fizessem, estariam pecando. Porque quando Deus dá uma ordem, desperta a responsabilidade. No tempo de Samuel, Deus mandou Saul entrar, liquidar com o povo todo, lá dos amorreus. Saul foi lá, liquidou com todo mundo, mas deixou o rei Agag sem matar, e deixou uns animais que ele achou espetaculares, ele achou sensacional. E esses aqui são de primeira, dava para ir para uma exposição de agropecuária, aqui, esses animais aqui todos. E não matou. Com qual desculpa? De oferecer ao Senhor. Agora, não era isso que Deus tinha ordenado. A responsabilidade era, vocês vão lá e vão... Saul, você vai lá, mata todo mundo. A responsabilidade que nós temos, meus irmãos, é de obedecer ao que Deus manda. Deus soberanamente manda o que quiser. E a nossa responsabilidade sempre vai ser de estar obedecendo. Sempre. Mais um exemplo, já para nós irmos para o final. O exemplo é, que direito o homem tem de exigir que a mulher seja submissa e que direito a mulher tem de exigir que o homem a ame e pregue a palavra para ela? Está escrito assim, vós mulheres, Efésios capítulo 5, lá no final, vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido. Isso significa, a responsabilidade da mulher é essa, então o homem pode cobrar, porque ela tem uma responsabilidade. E com relação aos maridos, fala assim, maridos, amai a vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Por que a mulher pode cobrar amor? E assim mesmo se entregou por ela para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então a palavra diz lá em Coríntios, Paulo falando, fala assim, as mulheres perguntem aos seus maridos em casa. É só perguntar. Por quê? Porque sobre ele pesa a responsabilidade dele edificá-la na palavra e de amá-la. De maneira que, meus irmãos, só existe responsabilidade porque Deus exerce soberania. A nossa responsabilidade, ela é medida por aquilo que nós conhecemos da soberania de Deus, isto é, daquilo que Deus ordena na sua palavra. Alguém pode dizer assim, bom, sendo dessa maneira, é melhor nem conhecer a palavra. Porque aí eu não sou responsável. Só que aí, meus irmãos, você está lascado, porque a Bíblia fala o seguinte,
conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Isso é Oséias 4,6. E 2 Pedro 3,18 fala assim, crescei na graça e no conhecimento. Quer dizer, então já que é desse jeito, eu não vou conhecer, porque quanto mais eu conheço, mais eu vou ficar responsável. Sim, mas antes da responsabilidade de você fazer qualquer coisa, você tem a responsabilidade de conhecer a palavra, porque Deus manda. Deus manda conhecer a palavra. Essa soberania, esse exercício da soberania de Deus nos mandando, nos ordenando que nós tenhamos conhecimento da palavra para então podermos ser obedientes no resto, precede todas as outras. Então, meus irmãos, não é desculpa nós não conhecermos a palavra do Senhor. Eu fiz porque eu não conhecia. Devia conhecer. Nós devíamos conhecer. Mas não dá para conhecer a Bíblia inteira. Então, meus irmãos, mas é para lá que nós temos que tentar caminhar. Eu não consigo decorar o nome dos livros da Bíblia. Devia. Eu não sei muitos versículos de cor. Devia. Por quê? Porque Deus ordena. E Ele ordena soberanamente. Ele ordena a cada um de nós que nós tenhamos nesta terra, que nós sejamos testemunhas, através do nosso próprio testemunho, através da pregação, através do conhecimento, através do amor, através das coisas que Ele nos ordena. Amai-vos uns aos outros, certo? É ordem. E nós estamos responsabilizados por tudo que está escrito na palavra do Senhor, meus irmãos. Deus é soberano, meus irmãos. Deus é soberano, para nós é um descanso Ele ser soberano. Mas isso imputa a nós uma enorme responsabilidade. Eu tenho sempre dito que a igreja é a única instituição na terra que não fala da terra. A Bíblia, a igreja fala das coisas que são do céu. Nós somos responsáveis por abrirmos o céu diante das pessoas que estão na terra. Porque soberanamente Deus nos elegeu para isso. Para a glória dele, em nome de Jesus.